Olá! O primeiro desafio da Comissão Mista de Orçamento este ano é a avaliação de um projeto de crédito suplementar de 248 bilhões. Nós vamos conversar com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, recém-eleito presidente da Comissão de Orçamento. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, qual é a importância desse projeto de crédito suplementar de 248 bilhões? Bom, a verdade é uma só. É que se esse crédito não for aprovado, o governo vai deixar de pagar suas obrigações, agora já algumas no mês de maio, outras no mês de julho e outras no mês de agosto. Então, esse crédito é um valor total de 248 bilhões de reais, o que não é pouca coisa, sendo que 201 bilhões vão só para a previdência urbana. O que significa dizer que se esse crédito adicional não for aprovado, quando chegar no mês de agosto, o país não terá recursos para pagar os seus aposentados. Também junto desse crédito estão recursos para o Bolsa Família, para o BPC, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros créditos que estão juntos, como para a agricultura, ao todo, somando, dá 248 bilhões, que não estão previstos no orçamento deste ano, mas que serão obrigados, porque o Estado não vai deixar, o país não vai deixar de pagar o benefício de prestação continuada, não vai deixar de pagar o Bolsa Família, não vai deixar de pagar os aposentados, mas não tem previsão orçamentária. Esse crédito adicional é para fazer com que isso possa acontecer até dezembro, em alguns casos com o 13º salário. Senador, como é que funciona um crédito adicional? O governo emite títulos, capta no mercado? Exatamente, emite os títulos para poder financiar esses créditos. Então vai ser feito dessa maneira, que aliás quebra a regra de ouro, porque a regra de ouro é que o país não poderia se financiar para custeio, só para investimento. Mas o país chegou numa situação tão difícil, e não é culpa de déficit público, né? déficit público, não é culpa deste governo, mas o problema está e nós precisamos solucionar. E vamos solucionar. Eu designarei mais rapidamente possível o relator para a gente acelerar isso daí, para trazer tranquilidade para todos, porque é uma situação que vai criar um impasse se não for aprovado. Então, nós temos pressa em correr, porque agora em maio, se o crédito não for aprovado, já tem problemas. E um outro problema que o senhor não citou também, né? A quebra da regra de ouro, ela tem consequências muito graves para o presidente da República, não é? Seria um crime de responsabilidade, mas é evidente que nós vamos aprovar. O Congresso aprovando, não existe nada, não tem nenhum problema. O senhor tem expectativa de que até maio a Comissão de Orçamento consiga avaliar e aprovar o crédito? Vamos acelerar o máximo possível, porque é do interesse geral, ninguém quer que isso aconteça. Imagine nós chegar a uma situação do aposentado chegar no início do mês e receber o seu salário e não ter lá a sua aposentadoria. Isso é coisa impensável. Então, nós vamos dar um jeito e vamos resolver. Senador, este ano é um ano que a cada 4 anos, o primeiro ano de governo, tem a aprovação do Plano Plurianual. Isso é muito importante, porque como é que é concebido o orçamento? Quer dizer, como é que se concebe os gastos públicos? Então, o governo começa, ele tem o direito a elaborar o PPA, o Plano Plurianual. Esse plano plurianual é por toda a administração do governo que está iniciando. E até o primeiro ano do governo seguinte, Exato. Né? Então, esse PPA vai os 4 anos todo do Bolsonaro. Então, ele vai dizer quais são as suas prioridades, o que é que ele quer para cada das regiões. Em seguida, vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer as prioridades para o orçamento do ano seguinte. Porque esse ano o Bolsonaro é o presidente, mas ele está executando o orçamento que foi elaborado no governo do Michel Temer. E o plano plurianual elaborado no governo Dilma, no primeiro ano. Exatamente, elaborado ainda no governo Dilma. E depois da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí nós vamos fazer a LOA,
a lei orçamentária anual. Então, vai ser 2020, o próximo ano, vai ser o primeiro ano que o presidente Bolsonaro vai ter um orçamento elaborado por ele. Então, você faz o plano plurianual, define as metas, os objetivos a ser alcançados, faz a lei de diretrizes orçamentárias, define as prioridades para o próximo ano, e aí, sob a ótica do PPA e da LDO, você elabora o orçamento, efetivamente. Onde é que nós vamos gastar, quanto nós vamos gastar, e tudo isso, e de onde vêm as receitas. Então, isso é que compõe o orçamento público, que nós estamos tratando aqui de 2020. E como é que o senhor pretende tratar esse calendário? Porque essa é uma das suas responsabilidades como presidente da comissão, né? Bom, vamos cumprir o calendário. Eu tenho alguma experiência. PPA, até quando? LDO? Vamos cumprir o que a LDO já chega aqui agora. Dia 15, agora de abril, já chega a LDO. E nós vamos dar seguimento normal, né, tudo dentro do regimento comum, da resolução número 1, cumprir todos os prazos. O que é que eu quero fazer? Na presidência da CMO, eu quero imprimir, assim, uma situação de isenção, de neutralidade, de não partidarizar, de não ideologizar, de desconsiderar essas tendências políticas e tornar a comissão mista de orçamento uma coisa o mais neutra, o mais isenta possível. A gente sabe que tem as paixões políticas, mas eu quero fazer tudo de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais conciliadora, no diálogo, no entendimento, priorizando aquilo que deve ser priorizado, contanto que seja preservado o interesse dos entes federativos, da União, dos estados, dos municípios, evidentemente, da população brasileira. Então, acredito que é uma tarefa muito grande, muito complexa. Nós estamos tratando da aplicação de recursos públicos e aí todo mundo tem a sua prioridade. Então, se você perguntar onde é que deve ser aplicado o recurso prioritariamente, eu vou dizer que é no Piauí. E na saúde, né? E na saúde. E aí, cada um vai ter esse choque de interesse, mas a gente fazendo a coisa de maneira transparente, sem pegadinha, sem carta nas mãos, né, de uma maneira bastante conciliadora, tanto o governo quanto a oposição vai ver que, acima de tudo, está o interesse público. Está o interesse nacional, está o interesse dos estados, dos municípios e, evidentemente, da população brasileira. Eu acho que, fazendo assim, cria um clima de harmonia, de entendimento, e esse clima de respeito, de harmonia e de entendimento, isso gera frutos para a gente poder fazer um orçamento realista. Eu não quero saber de ficção, quero saber de realidade, fazer um orçamento que verdadeiramente ele possa ser cumprido, executado, tá entendendo? Em benefício do país. Senador, em relação às emendas impositivas de bancadas estaduais, essa harmonia que o senhor falou vai ser fundamental para que essas emendas sejam construídas. A partir do momento que elas sejam impositivas, elas têm a expectativa de impacto pela Instituição Fiscal Independente do Senado de 7,2 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Como é que o senhor imagina que vai ser esse trabalho na Comissão de Orçamento? Bom, isso daí, quando você fala em 7,2 bilhões, as pessoas acham que é muito dinheiro. Mas isso é para o país inteiro. Agora, nós estamos falando aqui de um crédito adicional, que são 248 bilhões. O que é que são 7 bilhões diante de 248? O orçamento todo é 1 bilhão e 400 bilhões, 1 trilhão e 400 bilhões. Mas isso é muito importante, essas emendas, porque traz uma autonomia, uma independência ao Poder Legislativo. Porque eu estou contando coisa aqui de governos passados. Governos passados, o que é que ocorria na prática? O governo deixava para liberar as emendas dos parlamentares só no final do ano. E aí, quando o parlamentar ia atrás de liberar suas emendas, o governo olhava na cartilha se aquele parlamentar teve um bom comportamento. O que é o bom comportamento?
é ter votado as matérias de interesse do governo. Isso daí é uma submissão do legislativo. Quer dizer, o parlamentar, para liberar a sua emenda, é preciso estar votando de acordo com o governo. Isso está errado. O parlamentar tem que votar de acordo com o interesse que ele julga ser da sociedade, de acordo com os compromissos que ele fez durante a campanha, de acordo com a sua consciência, com autonomia e com independência. Então, essas emendas impositivas que já existem para as emendas individuais e que agora serão para as emendas de bancada, é o grito de independência, de autonomia do Poder Legislativo diante do Poder Executivo. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão de Orçamento. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.